Alô, amigos. Hoje é o dia 28 de novembro de 2025. Yes, nós temos Bananas, está no ar mais uma vez com Celina Corte, no Rio de Janeiro. E Humberto Borges, não sei onde é que está. Eu estou no Rio, continuo. Eu voltei de Bananal, estou Ah, aqui. pois é. A sua entrada lá em Bananal na semana passada fez grande sucesso com a história da tirolesa. Grande discussão se era uma tordilha ou uma lasanha. O melhor de tudo, Zé, foi o seguinte, que os meus erros fizeram mais sucesso do que a situação do mundo, entendeu? O É. pessoal meteu o pau, porque o retrato da égua, que era preto e branco, desbotou. Eu lavei a égua sem querer. Muito bem. Agora, olha aqui, eu quero mostrar uma coisa a você, porque eu apresentei você ao Mister Bananas Ô, na Mister semana Banana, passada, mas eu esqueci de dizer por que o Mister Bananas usa essa camisa. Ele usa sim. essa camisa, Humberto, que é para acabar com essa lenda que se criou no Brasil de que os bolsonaristas têm o direito às cores da bandeira do Brasil e da Tá seleção louco, brasileira, canarinho. Vamos acabar com isso. sabemos. Já era, já era. Já era, né? E é por falar nisso, eu li uma coisa muito estranha no Facebook, que um cidadão lá escreveu que o Jair Bolsonaro sempre se opôs à Covid-19, sempre lutou contra a Covid-19, e a sua luta só não foi adiante porque ele foi impedido pelos governadores. Eu fiquei perplexo, porque pelo que eu lia na imprensa internacional na época, e também pela imprensa brasileira que eu tinha acesso pela internet, era exatamente o contrário. Agora, eu estou sofrendo de uma alucinação. O que é que vocês dizem sobre isso? Ah, é mentira, é É, tudo mentira. O Bolsonaro, ele conseguiu escapar dos crimes que ele fez durante a Covid, durante a pandemia, porque o PGR era o chapinha dele, Augusto Aras, que não, que cancelou tudo que a CPI da Covid, quer dizer, anulou, não deu continuidade às conclusões. O Bolsonaro não é à toa que o Brasil teve 700 mil mortes, foi o segundo país perdeu apenas que para os mais Estados Unidos. morreu gente depois dos Estados Unidos. Dois É, negacionistas, né? O é. Trump e o Bolsonaro. Agora, o Trump era menos ruim do que o Bolsonaro, porque o Trump queria as vacinas. Num primeiro momento, ele quis Depois de a um certo ponto, cloroquina, né? depois ele voltou atrás na cloroquina, e o Bolsonaro ficou bancando a É. cloroquina até o fim, Aliás, porque o Exército fez fábrica de cloroquina. o Trump não era nem a cloroquina. O Trump eu assisti aqui na televisão, estava ligado aqui, e a mulher lá que representava o departamento médico dos Estados Unidos, quase naquele dia não estava lá o principal diretor, era uma senhora, ela quase caiu da cadeira, porque o Trump mandou as pessoas beberem desinfetante. Eu Foi, ouvi teve isso. isso, me lembro Beber também. desinfetante. É. Mas eu tenho Não, e uma foto. Basta dizer que o Bolsonaro botou um general para ser ministro da Saúde, que É. fez aquele crime na Amazônia, em Manaus, morreu uma barbaridade de gente sem oxigênio, e o cúmulo do cúmulo era o Bolsonaro fingir que estava com falta de ar e achando muito engraçado aquilo. E, gente, as pessoas morrendo de falta de ar. Foi assim uma coisa alucinantemente revoltante tudo que aconteceu e nada disso ele está sendo punido por isso, né? A punição é outra, que também é merecida. Fala, O Humberto. pessoal talvez tenha esquecido que o Bolsonaro, eu não quero mais falar nesse nome, meu Deus, vou esquecer. Mas ele distribuiu também aqueles comprimidos de Viagra, mandou fazer comprimidos de Viagra para os soldados do Exército. Vocês lembram dessa história? Lembro, lembro. Pois é, então Foi conta aí que comprado com dinheiro público, Viagra para o Exército. Viagra para o Exército para É. viril Força Armada do Brasil. Ah, Olha é aqui, verdade. isso tudo me lembra uma coisa, porque a gente está falando aí de pessoas que, no fundo, têm saudades da ditadura, não é? Porque Sim, pessoa que quer o Bolsonaro no poder porque tem saudades da ditadura, e muitas dessas pessoas que não conheceram a ditadura, nós conhecemos, eles não é. conheceram. Mas aqui eu achei muito interessante, porque hoje tem um artigo enorme no New York Times, da Ah, cronista de cinema, crítica de cinema do New York Times, a Manola Dargis, fazendo os maiores elogios
ao Secret Agent, que o título em inglês é exatamente o mesmo do título em português. Em inglês é The Ah, Secret Agent, que é o título em português, o agente secreto. E vocês devem ter visto o filme aí no Brasil, eu não vi. Podem me falar, vai ganhar prêmios? Como é que está o negócio aí? Olha, tá prometendo que vai ganhar muito prêmio e talvez o Wagner Moura ganhe o melhor ator no É Oscar, muito não sei. elogiado também o Wagner. Mas ele está fabuloso. É muito interessante porque o filme do Kleber Mendonça, que também aborda a ditadura, de uma forma totalmente diferente do Ainda Estou Aqui, do Walter Salles. E porque a história do Walter Salles é uma história que é começo, meio e fim. E a história do Kleber Mendonça é uma coisa misteriosa que você vai entendendo no decorrer do filme, com aquela violência de perseguição da ditadura, mas na verdade ela só aparece assim escancaradamente nas fotografias do Geisel, nos estabelecimentos públicos. Em alguns momentos, assim, aparece a fotografia que a história se passa em 1977, né? E então o filme é maravilhoso, é assim, porque é criativo, é criação, né? E o Valtinho conta uma história. Quer dizer, o Mendonça também conta uma história, só que é uma história que você vai entendendo no decorrer do filme, que você não entende muito bem por que que aquele professor sai de São Paulo, chega no Recife, meio perseguido, uma coisa. Na verdade, a primeira cena que é antológica, que ele para num posto de gasolina com fusquinha, e aí ele chega Ela no fala isso. posto de piso de terra, e Ah, aí tem um cadáver no posto. a Manola. Aí, daí a pouco, passa uns policiais numa patrulha, para, e você acha que eles vão ver o morto? Não, eles vão acharcar o Camburão, Wagner Moura e tenta de qualquer maneira, cadê o extintor do carro? Né? Aí até que chega uma hora que não consegue multar ele, aí fala, mas você vai dar uma ajudinha para nós, né? E ele fala, olha, meu amigo, o último dinheiro que eu tinha eu gastei aqui com combustível, mas eu tenho esse cigarrinho, e aí o policial pega o cigarrinho dele. Então, assim começa o filme. Mas o filme é maravilhoso, Você viu, olha, Roberto? camburão que é camburão não perde a razão. O que me faz ficar mais fascinado com essa história é a recorrência com que os artistas, os cineastas especialmente, estão voltando para aquela época, vamos dizer, resgatando a memória de um país que não tradicionalmente era chamado de um país desmemoriado, um país com, como é que se diz, Alzheimer, como alguns generais agora que estão com Alzheimer, e o Brasil, que não tinha Alzheimer, agora que tinha a ideia do país esquecido, agora está voltando a discutir as coisas que eram importantíssimas naquela época. Isso me fascina, vamos dizer, recuperar a história, a nossa história, e de alguma maneira vai repercutir mais adiante. Você vai ver, vai aparecer mais filmes sobre isso. Olha, uma coisa interessante, já que a gente está falando ainda nesse bloco do Brasil, eu vi hoje uma manchete dizendo que o desemprego atingiu um recorde histórico, mais baixo desemprego historicamente do Brasil, e 5,4%. a renda nacional subiu. Quer dizer, as pessoas estão reclamando de quê no Brasil do governo? Eu não sei. Eu estou no exterior, eu pergunto a vocês. Oh, Os bolsonaristas acharam que o país ia parar com a prisão do Bolsonaro. Não, muito pelo contrário. O país segue direitinho, com esses índices que você viu hoje, né? E o Congresso fazendo tudo para sacanear o governo, né? atrapalhar, exatamente. Todo o possível e o impossível. Agora, ontem, foram contra os vetos do Lula, e com isso a legislação ambiental vai retroceder de uma forma radical. Por exemplo, teve Brumadinho e teve Mariana, que morreu um monte de gente. Esse tipo de acidente vai ser considerado um acidente, um risco
que pode ser decidido pelos caras que estão fazendo empreendimento. Eles vão dizer assim, não, pode fazer e fica tudo por isso mesmo. É uma coisa absurda. E aí o governo está buscando soluções para conseguir resgatar isso, porque eles só deram um atrasinho enquanto estava a COP30 aí, né, para fazer essa. Aqui nos Estados Unidos, também a proteção ambiental está indo por água abaixo com o Donald Trump. Mas, meus amigos, estamos chegando ao fim do nosso primeiro bloco. Eu gosto sempre de dividir os blocos em 10 minutos. Vamos passar para o segundo bloco, vamos falar mais dos Estados Unidos. Agora, antes de passar para o segundo bloco, eu queria fazer um apelo às pessoas que nos assistem. O seguinte, quem nos assiste, por favor, mande o nosso link para 3 amigos, para aumentarmos o nosso nível de audiência, para arranjarmos um patrocinador. Vamos ver se a gente consegue. Agora, então, eu queria passar para o segundo bloco, e queria, nesse segundo bloco, vocês devem ter sabido aí, houve aqui um atentado em Washington, na capital americana, e um cidadão que vem do Afeganistão matou uma moça, né, uma menina de 20 anos, praticamente 20 anos, da National Guard, né, da Guarda Nacional. E o que vocês, com a repercussão que isso causou aí no Brasil? Pergunta ao Humberto, que está meio calado. Palpite, olha, esse cara que matou, esse afegão, ele era agente da CIA no Afeganistão. É, Ou seja, a CIA o treinou para atirar. é. A ideia do Trump, entendeu, de militarizar a segurança pública é uma ideia perigosa que está acontecendo aqui no Brasil, que era uma ideia brasileira. Eu queria só chamar a atenção de uma coisa importantíssima. O uso da droga nos Estados Unidos, entendeu, está sendo responsabilizado por todos os crimes, por todos os fracassos. Hoje eu vi o Trump, eu vejo, cara, tem que ver na CNN, ele fala daquela maneira, fala assim, fala assado, não para de falar. Esse cara tem uma doença que chama a doença do Jorge. Ele não pode parar de falar. Quem é? Quem é? Você está falando de quem? O Trump, ele não Ah, para. do Donald Trump. Donald Trump disse que o mar estava, essas 70 lanchas que afundaram, que o mar, que o oceano estava coalhado de fetanol. Então, a Moby Dick está doidona, cara. Aquela baleia assassina vai ser assassinada pelo fentanol. O cara não para de falar que nem eu. Fala você. Não, mas você até aqui não está falando muito, não. Agora, em relação a esse cidadão, ele tem um nome, como é um afegão, um nome bastante complicado. É. Rahamanullah Letanval. Mas o caso é o seguinte: ele trabalhava numa unidade do exército americano no Afeganistão, que dizem as agências internacionais, na realidade era um esquadrão da morte. Chegou aqui hoje. Ele participava desse grupo do exército americano para combater a turma do Talibã. E 29 anos de idade, quer dizer, quando houve quando os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, ele era uma criança, cresceu dentro daquela atmosfera terrível, entrou para esse grupo que é definido, não sei se certamente ou não, como Esquadrão da Morte por agências internacionais, e sofre de diversos problemas psicológicos, o que não é de admirar. Como o Trump sofre de diversos problemas psicológicos. É um maluco, né? E resultado, veio para os Estados Unidos, quando os Estados Unidos abandonaram o Afeganistão no ano passado, veio com aquela leva, né? E foi submetido a uma triagem, foi aprovado. Tem mulher, 2 filhos, parece, do estado de Washington, mas evidentemente sofre de distúrbios mentais. Claro, Zé, eu vou dar um diagnóstico. Não sou médico, mas vou dar um diagnóstico em primeira mão aqui no Yes, Nós Temos Banana. O presidente dos Estados Unidos sofre de porfiria. Porfiria é uma doença que a pessoa não pode parar de falar. É isso. Jorge V sofria isso. O Donald Trump, o rei, né? Também o Trump, primeiro e último, também sofre de porfiria. Um dia vocês vão confirmar isso para mim.
Eu não sei, agora eu acho que realmente a mente do Donald Trump é doentia. Eu não tenho outra palavra para explicar. E o New York Times ontem, inclusive, tinha um artigo dizendo que fisicamente ele está apresentando sinais de decadência. Claro, claro. Ele criticava muito o Joe Biden, o Joe Biden realmente era um morto-vivo, nós já falamos muito sobre isso, mas o Donald Trump, mais moço do que o Joe Biden, e diga-se mais moço do que o Lula, né? Está com 79 anos, está, Meses, né? Meses mais moço que o é, Lula. mas é mais moço, né? Mas está apresentando sinais de decadência física, mental, eu sempre achei que ele não regula muito bem, né? Porfiria o nome. Porfiria. Porfiria. O cara não pode parar de falar. E não Agora, importa. o que acontece é o seguinte: aqui nos Estados Unidos há uma tradição de porte de arma, né? Uma tradição bélica. É um país em que há mais armas do que gente. Eu já falei a muitos amigos meus que venham para os Estados Unidos e estejam dirigindo um automóvel, se alguém começar a discutir com você do outro lado, né, de um outro carro, não discuta, porque certamente essa pessoa estará armada. Aqui todo mundo anda armado, tem mais armas do que gente. E eu já disse o seguinte: quando um motorista aqui dos Estados Unidos começar a discutir com vocês, o meu conselho é o seguinte: faça isso para ele. Ele vai ficar satisfeitíssimo, porque ele vai pensar que você está dizendo ok, mas para mim, de outras épocas no Brasil, Queria dizer isso outra coisa. absolutamente não é ok. Ele sorri, eu sorrio e vamos em frente. Olha, hoje a revista Fórum está trazendo a manchete, que é o seguinte: que o Lula ele vai reagir a essa invasão do Trump nos mares da América do Sul, esses navios, esses barcos que eles estão abatendo, As nossas repúblicas. mostrando que a mesma droga que eles mandam para os Estados Unidos armam essas pessoas todas. Então, eles estão com dados sobre isso, mostrando a hipocrisia que é o Trump ficar perseguindo os traficantes, ao mesmo tempo em que está armando os traficantes. Está acontecendo isso. E, e, É, e, as Forças Armadas, aí, o Ministério da Guerra, agora chama-se, antigamente era o Ministério da Defesa. Agora é da guerra. Ministério da Guerra dos Estados Unidos acaba, está também hoje no New York Times. Eu faço muita propaganda do New York Times, mas o que, é que eu vou fazer? É onde eu colho as minhas informações. Tem uma reportagem em que o Ministério da Guerra dos Estados Unidos liberou vídeos de alguns desses ataques a essas embarcações, que já mataram 80, 90 pessoas, né? quase 90 pessoas. Não é? E o que mostra, claro, é que ninguém sabe quem são essas pessoas. Só houve um sobrevivente que soube-se depois não era absolutamente um traficante e não tinha ficha criminal. Os outros todos foram para o fundo do mar, ninguém sabe o que eles realmente estavam fazendo. A carga também foi para o fundo do mar, ficou tudo por isso mesmo. Agora, José, o que está na imprensa americana e está também na televisão é o seguinte: os planos de invasão da Venezuela estão prontos. O Trump está ainda não claro, bateu o lógico. martelo, mas Lógico, os não vão planos estão improvisar. prontos para invadir a Venezuela. Está claro. E agora se pergunta por que o Donald Trump, que aliás sempre pregou, né, contra a ingerência dos Estados Unidos em países estrangeiros, né, sempre disse que era contra essas guerras inúteis e não sei o que tal, criticava muito o George Bush por ter invadido o Iraque, essas coisas. Por que ele está tão determinado a invadir a Venezuela? Chama petróleo. Olha, A olha, Venezuela é o país que tem as maiores reservas drill, É, mundiais de petróleo. drill, é. baby, drill, drill. You just drill. Entre as sandices que o Trump disse hoje, ele disse o seguinte: cada barco que nós afundamos, cada barco de traficante, nós salvamos 25 mil vidas americanas. Eu fiz as contas, ele disse isso hoje. E fica o mar coalhado de fentanol. É que eu digo, a Moby Dick, coitada, está doidona. Então, em vez de tratar das pessoas dentro de casa, porque droga é um problema, não é um problema militar, é um problema de saúde pública, é um problema de saúde mental. Então, vai tratar com o quê? Com bala?
Pô, o que que eu não estou entendendo? Eu, na semana passada, inclusive, eu falei, mostrei aqui, né? A Celina não estava aqui, um artigo de página inteira, 2 páginas do New York Times, uma op-ed, na realidade, né? Uma opinião, um artigo de opinião de um professor mostrando que esse problema de consumo de drogas, historicamente, nos Estados Unidos, vem desde o século XIX, e isso repercutiu muito já, porque tem letras, olha aí, Agravado, Zé Inácio, Zé Inácio, influência da língua estrangeira. Tem cartas hoje no New York Times de pessoas se pronunciando sobre isso, né? importante que isso foi agravado, desculpe interromper, mas foi agravado Não, definitivamente na Guerra do Vietnã, que era a época do hippie, né? Os soldados do Vietnã, todos eram drogadões, tudo doidão, é, todos eram filmes daquela época. E então a droga chegou à exacerbação nos Estados Unidos justamente através de uma guerra militar. Entendeu? Você militarizar o comprimido, militarizar. Pô, por que ele não fala mais que Coca-Cola já teve, já foi. Esquece, esquece. Agora, eu vou fazer uma pergunta, Celina. Celina é muito ligada em cinema. Ontem, aqui nos Estados Unidos, a gente está falando em violência, foi o Dia de Ação de Graças, né? Que é uma tradição dos indígenas para receberem bem, dar o sinal de que são amigos dos colonizadores brancos em Massachusetts, realizaram o primeiro Thanksgiving, chamaram os colonos brancos para comerem peru com eles. Muito bem. E Isso os se tornou colonos uma brancos tradição. massacraram os pequotes, que foram os índios que receberam. Hoje provavelmente os indígenas não tomariam essa iniciativa, né? Mas o engraçado é que nos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graça é também conhecido como um dia em que há brigas familiares imensas, porque quando as famílias se reúnem, aí às vezes viaja lá Pau quebra. Califórnia para Colorado e há muito tempo que não vê os parentes, aí sentam lá, todo mundo muito bem, começam a beber, sai uma briga danada. Vocês devem lembrar daquele filme Scent of a Woman, não sei como é que passou no Brasil, qual era o título, com Robert De Niro, ele Perfume de era um mulher. veterano de guerra, cego. Perfume de mulher. Ah, eu sei. Esse filme é E ele incrível. vai, É. ele vai a Que Nova ele York. sai matando todo mundo, uma coisa alucinada. Ele vai a um almoço de Thanksgiving, de ação de graças, com a família, e sai uma briga danada. Isso Todo aqui, mundo armado. Como é o nome desse filme? Ai, meu End Deus. of a Woman. Ele era um veterano de guerra e a família desse garoto, um jovem, ia viajar. E, não tinha, e eles tomavam conta desse veterano de guerra e não tinham com quem deixar o veterano de guerra. Então deixam esse garoto, um estudante. E ele vai tomando conta do veterano de guerra que queria ir a Nova York. E é cego, completamente cego. E aí tem cenas incríveis, tem uma dança de tango. Você, talvez, Humberto, seja um conhecedor de tango, Por uma Cabeça, um tango famoso. Eu Lembra posso disso? até cantar por uma cabeça. Claro, ora bola. Mas eu achei muito engraçado isso, porque eu tive um almoço com a família, o nosso almoço foi ótimo, todo mundo sorridente, ninguém brigou. Mas aqui é conhecido por provocar brigas homéricas. Ô Zé, te obrigaram a comer peru? Não, isso é que é a parte que eu não gosto. Não é comigo. Eu também não gosto muito. É a parte que eu menos gosto. É Meus mesmo. amigos, estamos chegando ao fim do nosso segundo bloco. Vamos passar para o nosso terceiro bloco, em que nós, em geral, falamos de esporte e eu sempre estou fazendo uma rememoração das Copas do Mundo. E nós chegamos à Copa do Mundo de 2002, que ficou famosa, vocês devem se lembrar disso. O Brasil foi campeão, claro, né? Mas ficou famosa, entre outras coisas, por causa daquela briga do Romário com o Luiz Felipe Scolari. Vocês devem lembrar isso. Vai convocar o Romário, não vai convocar o Romário? Vocês lembram disso ou não? Eu não. Eu Eu estava também não lembro. Eu também não. eu tava fora. Meu esporte era futebol, era futebol. Agora eu fiquei com essa comercialização tão exacerbada
do futebol, eu estou deixando o futebol para trás. Estou ficando zangado com o futebol. É muita euforia por uma coisa quando tem problemas tão sérios, né? Enfim, Bom, ano que vem vamos ter a Copa do Mundo dos Estados Unidos, né? Vai ser a maior Copa já realizada em toda a história, 64 seleções. é a maior vaia, Zé. Quando o Já é Trump 64, agora estou em dúvida. quando o Trump aparece Ainda nos vai ser. estádios, Ah, quando o Trump aparece nos estádios, na última vez que ele foi a um estádio lotado, na final da NFL, a vaia foi um negócio estardalhaçante. Estardalhaçante existe, que legal. Olha só, é. foi terrível. Quando ele aparece nos Cachapante, é estádios, cachapante. acachapante. Pois É, é, foi provocar o Canadá, né? é. Desmoralizar o Canadá, desmoralizar o México. A Copa é nos dois países vizinhos. Quando ele aparecer, já viu, né? Estão vaiando o hino americano, cara. Tadadidadidau, tadadidadidau. Tá horrível o negócio. É. Ele provocou isso. Agora, essa Copa foi a Copa em que o Brasil foi campeão mais uma vez, né? Derrotou a Alemanha na final. Havia também aquela discussão se o Ronaldo Fenômeno ia conseguir jogar ou não, tal. Jogou, fez os gols que derrotaram a Alemanha na final. Agora, eu me lembro muito dessa época pelo seguinte: vocês devem também ter uma boa recordação disso. Coincidiu com uma época em que o Jornal do Brasil estava tentando se recuperar. Não sei se vocês lembram disso. E tinha voltado a funcionar na Avenida Rio Branco. Maravilha. É, e eu, Saudades eu, da Rio Branco. eu fui, de repente, convidado, eu morando aqui nos Estados Unidos, tinha saído do Jornal do Brasil. Aliás, não tinha saído, eu tinha sido ejetado do Jornal do Brasil por causa de uma briga lá interna, mas me chamaram de novo e eu colaborei algum tempo no Jornal do Brasil, mas aí houve outros problemas. Mas Fiz isso foi o site, não era? Era o site, ou era Não, estava circulando é, em banca. Eu me lembro que em 2002 eu fiz uma viagem ao Rio de Janeiro e comprei o Jornal do Brasil em banca. Ainda, é. em 2002, eles estavam tentando se reerguer e hoje nem sei mais o que foi feito, se há ainda algum resquício do Jornal do Brasil. Não, Vocês não, eu participei de uma volta do Jornal do Brasil que foi em 2018, de 2018 a 2019, e foi uma coisa deliciosa. Nossa, como foi bom. foi também ainda lá na Avenida Rio Branco. Ele funcionou na Rio Branco, ali perto oh, meu Deus. Galeria do O antigo Comércio. Jornal do Brasil ficava ali perto da esquina da Rua Ouvidor, né? Entre a É, 7 era, de setembro e a não Paulista. era mais para, era perto Não, a 7 de setembro perto é do buraco do Lume, era perto do buraco do Lume. Às vezes a gente ia lá participar de manifestação. a Rua do E, Ouvidor é e paralela à aí Avenida Rio Branco. foi o empresário Catito Pérez que bancou essa história, essa volta do Jornal do Brasil. E o editor era o Gilberto Menezes Cortes, É o que é meu Gilberto. primo, meu Oi, amigo. Gilberto. Oi, E Gilberto. então tinha um critério de qualidade das pessoas. Era uma coisa completamente deliciosa. Eu fui subeditora de cidade, e, mas o crescimento do Bolsonaro foi diretamente proporcional à queda do Jornal do Brasil. Ele ficou Exatamente. só um ano circulando. Agora E, acabou mas definitivamente. grande, eu acho que nessa época de 2002 ele ficou tabloide, não foi isso? Era em formato de Já tabloide. tinha alguma coisa. É, Não, ela falou do Gilberto Menezes Cortes, o Jornal do Brasil ficava perto do terminal daquele edifício, garagem Menezes Cortes, e quando o Gilberto apareceu, de lá vem o meu estacionamento. Lembra disso? Do tribuno isso é porque eu não estou conseguindo entender direito, Humberto. O Gilberto Eu acho Menezes Cortes. Pessoal, vamos fazer o seguinte: vamos deixar esse assunto para a próxima sexta-feira, é porque porque estamos fugindo do futebol, né? Vamos fugir o do tempo vai futebol. acabar. Tá bom? Então, sexta-feira a gente conversa sobre isso. Tá bom, tá Tá bom. legal, tá Um legal, tá abraço para legal. vocês.
Saúde, Bom fim de paz. semana aí para todo mundo. Igualmente, igualmente. Obrigado. Abração. Thanksgiving. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.